posso falar, não. Senhores, senhoras e senhoritas, rapazes, mocinhas, moçoilas, mocetas, é um prazer imenso, inenarrável revê-los e revê-las, tendo total e plena certeza que vocês passaram esses dias alimentando o espírito com a farinha do conhecimento, enriquecendo a alma com a moeda do saber. A sorte que o senhor veio acompanhado. Eu olhei a bolsa assim. Acaba desse tamanho, dessa largura com uma... Né? O cara quer começar sério. Ó, vê. Então, eu acredito que vocês já começaram a trabalhar com a questão da análise sintática. Mas eu tenho um caminho a trilhar aqui com vocês, vou trilhar esse caminho, independente do que vocês viram, da forma como vocês viram, do momento ou no momento em que vocês viram, tá certo? Primeiro ponto, Vitão, ponto fundamental, diferenciar morfologia de análise sintática. Esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes o aluno ele faz o quê? O que é isso? Isso é um sujeito, isso é um objeto direto, isso é um adjunto, isso é um substantivo. Muitas vezes o aluno tem a dificuldade em discernir o que é morfologia e o que é análise sintática. Esse é o nosso primeiro ponto, esse é o nosso primeiro pensamento. Qual é a diferença básica, professor, entre morfologia e análise sintática? Se eu colocasse aqui em cima, ó que lindo, ó como é bonitinho, o meu primo... boa noite, jovem. Comeu 2 pães. O meu primo comeu 2 pães. A diferença básica entre morfologia e análise sintática é a seguinte. Na morfologia, eu quero saber da classe gramatical. Eu quero saber do nome de cada um. Na morfologia, nós trabalhamos com as 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, numeral, advérbio, preposição, interjeição, pronome, verbo, tá certo? Advérbio. Então, na morfologia, eu quero saber da classe gramatical de cada elemento desse. Já na análise sintática, professor, ele não quer saber da classe gramatical, porque ele pressupõe que você já saiba. Ele não quer saber do nome, ele não quer saber da classificação. Ele quer saber da função, do que ele faz dentro do elemento. Como isso aqui é uma turma preparatória na área policial, então eu posso usar a seguinte metáfora. Suponhamos que uma oração seja um quartel. Na morfologia, eu quero saber o posto ou a graduação de cada um. Isso aqui é um soldado, isso aqui é um cabo, isso aqui é um sargento, isso é um tenente, isso é um coronel. Já na análise sintática, ele não quer saber do posto ou da graduação, não. Na análise sintática, ele quer saber o que é que ele faz dentro do quartel. Esse soldado faz o que no quartel? Limpa o banheiro. Esse cabo faz o que aqui no quartel? Ele toma conta da guarda. Sargento faz o que no quartel? Ele faz a escala de serviço. Esse coronel faz o que aqui? Comanda o batalhão. Então, a diferença básica entre morfologia... Volta para cá, não fica longe, a gente longe. A diferença básica entre morfologia e análise sintática é que na morfologia eu quero saber a classe de cada um. É o nome. Na análise sintática eu não quero saber da classe, eu quero saber o que ele faz dentro do conjunto. Deixe-me ver como vocês estão aqui, olha. Morfologicamente, é o quê? Artigo, meu. Pronome possessivo. Primo. Substantivo, já disseram aí. Sujeito, tá vendo? Já misturaram. Comeu. Verbo. 2. Numeral e pães. Substantivo. Isso é a morfologia. Na análise sintática, ele não quer saber disso, porque ele pressupõe que você já domine isso. Ele quer saber esse artigo aqui dentro, ele faz o quê? Esse pronome aqui dentro, ele faz o quê? E aí, seguem-se. Vou dar um susto, mas vou desassustar. Preste atenção, jovem. Morena, preste atenção. Vou dar um susto, mas vou desassustar. Na análise sintática, galego, o que é que você faz? Você passa o scanner na oração, olha. Pum! Escaneou, viu aqui, olha, o meu primo, sujeito, primo, núcleo do sujeito, adjunta nominal do núcleo do sujeito, meu, adjunta nominal do núcleo do sujeito. Comeu, verbo transitivo direto, 2 pães, objeto direto, pães, núcleo do objeto direto e 2 adjunta nominal do núcleo do objeto direto.
Calma, meu irmão, velho, eu vou sair, eu vou lá para outra sala. Tem calma. O negócio é grande. Se o negócio é grande, não coloca de uma vez, porque não vai. Coloca um pouquinho, depois, calma, parou. Quando menos esperar, glup. Então vamos ver hoje sujeito. Sujeito é o termo gramatical que vai praticar ou vai sofrer a ação verbal. O sujeito, ele pratica quando o verbo está na voz ativa, vimos semana passada. E sofre a ação quando o verbo está na voz? Muito bem. Quer deixar de ser ativo e quer virar passivo, o que é que você faz? Pega o que está na frente e bota atrás. Tá certo? Qual é a pergunta, professor, que eu vou fazer para conseguir identificar o sujeito? Eu olho com muito amor para o verbo e pergunto quem? A resposta vai ser o meu sujeito. Quando eu digo, alguns alunos escrevem bastante, quem é o sujeito? Isso, ainda bem que eu não consegui identificar aqui o vício. Porque alguns alunos têm o seguinte vício, tá ligado esse... Tá meio... Tá não? Tá desligado esse aí de trás? Alguns alunos, nós temos o vício que é o quê? Ir direto ao núcleo. Quem é o sujeito? Aí o candidato faz alunos. Errado. O sujeito aqui é alguns alunos. A minha prima foi assaltada. Quem foi assaltada? A minha prima, que é o sujeito. Muito bem. Professor, por que eu devo prestar atenção em analisar o sujeito completo? Porque às vezes eu tenho uma oração inteira que funciona como sujeito. Praticar exercícios físicos regularmente toda manhã oferece benefícios ao ser humano. Quem é o sujeito? Praticar exercícios físicos regularmente toda manhã. Essa é a ideia, tá certo? Mas observem que essa palavra aqui, ou melhor, esse sujeito, ele tem mais de uma palavra, não tem? Se ele tem mais de uma palavra, uma vai predominar em relação às outras. Qual seria a palavra mais importante desse sujeito? Alunos. Então eu vou dizer que alunos é o núcleo do sujeito. E aqui a minha prima, qual seria o núcleo? Prima seria o núcleo do sujeito. E olha que coisa linda! Preste atenção, galego. Sai do RedTube e olha para cá. Preste atenção. Pense num assunto que atrapalha o candidato, que faz o cara chorar, ficar com raiva, ficar triste. Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Ô, professor, nunca gostei disso, não. De adjunto adnominal e adjunto adverbial. É chato, né? É chato. Mas para nós... Calma, Mago, calma. Para nós, não é tão complicado. Ó, olha a dica, olha a dica. Peguei aqui, ó. Peguei o sujeito, tirei o núcleo do sujeito. Tirei o núcleo do sujeito. Aí é o NASA. Aperreado, né, velho? Correria. Correria. Já tá com a orelha vermelha. Correria, eu sei o que é isso. Tava jiu-jitsu. Ele disse, professor, JP, tô agora fazendo artes marciais. Eu disse, o quê? Ele falou, sai que eu dou. Então, ó, tirei o sujeito, tirei o núcleo do sujeito. Dentro do sujeito, tudo que vier antes do núcleo, eu nem quebro a cabeça. É um adjunto adnominal. Por quê? O que é o adjunto? Adjunto é aquele termo que vem junto. O adjunto é o termo que acompanha. O termo que vem junto. Então, o adjunto adnominal é um termo de importância secundária que vai sempre acompanhar um mais importante. Nesse caso aqui, alunos não é o termo mais importante do sujeito? Então, alguns só fez acompanhar o nome, só fez vir junto do nome. Por isso que é considerado adjunto adnominal. Quando eu digo aqui, olha só, menininho, a minha prima foi assaltada. Qual seria o núcleo? Prima. Então, com certeza, esse A ele é o quê? Adjunto adnominal. E minha? Adjunto adnominal. Ainda tem aluno que diz, professor, mas eu pensei assim, que A fosse artigo. É um artigo
que na oração está exercendo a função de adjunta nominal, porque na oração ele acompanhou o nome. Professor, o adjunto ad nominal só aparece antes do nome, ou melhor, antes do núcleo do sujeito? Não, não. Ele pode aparecer em qualquer lugar, Vitor. Mas já que eu estou olhando sujeito, tirei o núcleo, dentro do sujeito, porque o sujeito ele pode vir deslocado. Dentro do sujeito, tudo que vier antes do núcleo, eu nem quebro a cabeça. É adjunto ad nominal, beleza? Professor, tá de boa? Tá meio triste você hoje, tá não, né? Tá tranquilo. Tu vai pro Bob, não vai? Tu passar, tu vai pro Bob. Não tá nem aí pra nada. Nem pra nada. Então, ó, o sujeito ele pode ser classificado como sujeito simples, composto, oculto, indeterminado ou ainda inexistente. E em cada situação eu tenho uma função específica. Sujeito simples. O que seria o sujeito simples? Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Muito bem. Um núcleo. Uma palavra mais importante, uma palavra predominante. Quando eu digo, aquele seu novo namorado é estranho, quem é o sujeito? Errado. Aquele seu novo namorado. Vê, não é um vício, isso é inerente. Quem é o sujeito? Novo namorado. Então, quem é o sujeito? Namorado. A tendência do candidato é ir direto ao núcleo. E isso pode atrapalhar, não é não, Vitor? Vitor, você abandonou o professor semana passada, faltou aula. Não pode, cara, não pode. Quero você na polícia, dando uma para. Respeita a polícia, filho da peste. Viu? Então, ó, aquele seu novo namorado é o meu sujeito. Qual seria a palavra mais importante desse sujeito? Namorado. Ah, professor. Pô, é sujeito inexistente, faz tempo, que o negócio está difícil, viu? Namorado é o núcleo do sujeito. Então, aquele é o quê? Adjunto, ad nominal. Seu, adjunto, ad nominal. E novo, adjunto. Que lindo, que lindo. Se o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, o sujeito composto, 2 ou mais, 10, 20, 30, 40, tá? Então, vamos colocar aqui mais de um núcleo. Mais de um núcleo. Quando eu digo a seleção e o técnico venceram. Quem venceram? A seleção e o técnico. Qual seria o núcleo? Seleção, técnico. Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. A, adjunto, ad nominal. O, adjunto, ad nominal. Vai surgir uma pergunta em alguns segundos. E o I? Esse I, ele é uma conjunção, é um conectivo. Conectivo não tem função sintática. Conjunção não tem função. Preposição não tem função sintática. Então, a função, na verdade, é essa, é ser um conectivo, um elemento que liga. Só isso. Tá certo? Então, ó, sujeito simples, apenas o núcleo. Preste atenção, tá? Vai na onda do Yuri, não. Yuri é... Quer nada cabelo, o negócio dele é... Tá de tanga na praia, só fazendo jacaré. Sujeito oculto. Nós aprendemos assim na escolinha lá da tia Cicinha. Sujeito oculto não aparece, mas eu sei quem é. Não foi assim? Parecia até uma música. Sujeito oculto não aparece, mas eu sei quem é. Não aparece, mas eu sei quem é. Não está errado, mas está pobre. E aqui ninguém é pobre. Boa noite, jovem. Sujeito oculto. Para nós que somos ricos, vamos pensar da seguinte forma. Estou mangando não. Esqueça essa ideia de não aparece, mas eu sei quem é. Porque a partir de agora, o sujeito oculto, para vocês, ou vai ser classificado como sujeito oculto desinencial, ou sujeito oculto elíptico. A palavra desinencial, lembra alguma outra palavra? Desinência. Desinência é o finalzinho da palavra, que indica a sua eventual variação. Desinência verbal é aquele pedaço da palavra que vai me mostrar
se o verbo está na primeira pessoa, na segunda, vai mostrar as variações do verbo, em que tempo, em que modo, em que pessoa o verbo está. Desinência nominal é o finalzinho da palavra que vai me mostrar as variações do nome. Ser masculino, feminino, aumentativo, diminutivo, singular ou plural, tá certo? O sujeito desinencial. Olha como nós já sabemos desse sujeito. Sujeito desinencial. Estamos estudando. Quem estamos estudando? Muito bem, nós. Por que eu sei que o sujeito somos nós? Pela análise da desinência do verbo. Pelo verbo eu consigo dizer quem é o sujeito. Ele não aparece, mas através do verbo eu sei quem é o sujeito. Esse é o sujeito desinencial. Só que paralelo ao sujeito desinencial, vou sair hoje. Quem vou sair hoje? Porque ele não aparece, mas eu sei quem é. Vou até colocar aqui. O sujeito desinencial é aquele que eu identifico através através do verbo, para ficar mais fácil. Paralelo ao sujeito tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Paralelo ao sujeito desinencial, nós temos o sujeito elíptico. É aí que mora o perigo. Por quê? E olha, tem que ter muito cuidado, vocês da sala. Você que está lá do outro lado da tela. Muitos confundem o sujeito elíptico com o sujeito indeterminado. E o sujeito indeterminado é completo saúde, jovem. É completamente diferente do sujeito elíptico. O que é o sujeito elíptico? A palavra elíptico, lembra alguma outra palavra? Elipse. Muito bem, Vitão. Vitão está calçado já nessa área. Estou um bocado. O que é uma elipse? Ah, professor, eu sei. Elipse é aquele negócio da lua, né, que fica no sol, aí escurece tudo. Não. É eclipse, né? Elipse é a figura de linguagem, Morena, que consiste na omissão de um elemento. É quando você omite um elemento. Eu moro em Maceió e meus pais em Recife. O que é que meus pais fazem em Recife? Isso é uma espécie de elipse, é a omissão. Eu gosto de comer peixe e o galego frango. E o galego gosta de... Inclusive, tem que ter uma vírgula. Uma das funções da vírgula é justamente essa, indicar a elipse. Porque se não tiver vírgula, fica eu gosto de comer peixe e o galego frango. Por isso que tem que ter a vírgula. O sujeito elíptico, ele é interessante. Boa noite, jovem. Ele é interessante, porque, repito, muitos confundem com o sujeito determinado. Alguém aqui, e sejam sinceros, sejam honestos, alguém aqui já ouviu a seguinte afirmação: sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural gera o sujeito determinado. Mentira! Hoje, professor, e tu quer dizer que a tia Cicinha mentia, era? Fumava um cigarrinho no intervalo, tomava cachaça, descia a pepeca do mal até o chão. O sujeito elíptico, olha como ele atrapalha o candidato. Ó. O garçom trouxe os copos, estavam sujos. Quantas orações eu tenho aí? 2. Qual é a primeira oração? O garçom trouxe os copos. Qual é a segunda oração? Estavam sujos. Muito bem. Na primeira oração, o garçom trouxe os copos. Quem é o sujeito? O garçom é o sujeito. Na segunda oração, estavam sujos. Quem estavam sujos? Para não repetir o elemento, para não dizer o garçom trouxe os copos estavam sujos, o que foi que eu fiz? Eu escondi, eu omiti, eu gerei a elipse. E olha um exemplo aqui do verbo na terceira pessoa, onde o sujeito não é indeterminado, o sujeito é oculto. Qual é a diferença básica, professor, do sujeito oculto desinencial para o sujeito oculto elíptico?
É que no sujeito oculto desinicial, eu não vejo, mas eu sei quem é. E como é que eu vou saber quem é? Através do verbo. Já o sujeito elíptico é aquele que eu identifico através do contexto. E não através do verbo, através do contexto. Quando eu vi o grupo, eram meus alunos. Primeira ideia, qual é? Qual é a segunda ideia? Na primeira oração, qual é o sujeito? Eu, tá aqui o sujeito. Na segunda oração, eram meus alunos. Quem eram meus alunos? O grupo. Vejam que aí, ó. Como é que o grupo eram meus alunos? Professor, eu não sei. Eu sei que eram os integrantes do grupo. Nesse momento, galego, eu tenho uma outra figura de linguagem. Eu já falei de elipse. O que é elipse? A omissão. Agora nós vamos falar de silepse. Professor, o que é silepse? É uma chicotada em alguém? É silepse? Não. Silepse é a concordância ideológica. É quando você deixa de concordar com a palavra para concordar com a ideia. Estados Unidos é uma potência. Por que eu digo Estados Unidos é uma potência? Porque concorda com a ideia de que é o país. Se eu coloco um artigo, aí óbvio eu sou obrigado a concordar, sou forçado a concordar. Os Estados Unidos são uma potência. Galego, eu estou na frente do rei e da rainha. Pronome de tratamento para reis e rainhas, por favor. Vossa Majestade ou Vossa Alteza? Vossa Alteza. Eu estou na frente do rei e da rainha. A norma culta diz: pronomes de tratamento devem ter a sua concordância na terceira pessoa. Se eu digo, Vossa Alteza está cansada, a ideia que eu estou me referindo a quem? A rainha, concorda? Mas se eu quiser deixar claro, Tássio, dentro do contexto que eu não estou perguntando à rainha, que eu estou me referindo ao rei. Vossa Alteza está cansado? Vê que eu falho na concordância para concordar com a ideia maior, com a ideia global. Inútil, a gente somos inútil. Existe aí, além da licença poética, a gente somos inútil, né? Do traje. Além da licença poética, você tem o agente concordando com a ideia de que somos nós. Tá? Então, ó, quem eram meus alunos? O grupo, os integrantes do grupo. Então, aqui eu tenho um sujeito oculto elíptico e sujeito oculto desinencial. Sujeito oculto não aparece, mas eu sei quem é. Se eu conseguir identificar através do verbo, eu tenho um sujeito desinencial. Se eu conseguir identificar através do contexto, eu tenho um sujeito elíptico. Perfeito? Beleza? Joinha? Tranquilo? Joia? Morena? Tranquilo? Isso. Isso. E o verbo está no plural, porque você vai entender, Vitor, não que os outros não vão entender, mas você já viu isso comigo. Que eram é um verbo de ligação, que concorda ou com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. A regra básica de concordância é lá da frente, tá certo? Qual é? Tá ligeiro agora, tá ligeiro. Qual é a diferença entre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado? No sujeito oculto, ele não aparece. Mas, de alguma forma, eu sei quem é. Ou pelo verbo ou pelo contexto. Já o sujeito determinado, Yuri, ele não aparece e eu não consigo dizer quem é o sujeito. Eu sei que tem, mas eu não consigo dizer. Como? Estão estudando. Quem estão estudando? Aí o candidato diz, professor, muito fácil. Eles. Mas também podem ser elas. Com certeza, qual dos dois? Eles ou elas? Eu não consigo dizer. Eu sei que tem sujeito, mas... Eu sei que tem sujeito, mas eu não consigo identificar. Eu não consigo determinar. Por isso que o sujeito é indeterminado. Quero ver quem é bom em raciocínio. Vocês têm raciocínio lógico aqui?
Não? Matemática é com quem? É o Sidão? Wendel e Sidão, né? É Sidão ou Sidão? Sidão, que faz assim, né? Bom dia, boa noite, meninos. Aqui, a Lady Colon está aqui, né? Vamos ver quem é bom em raciocínio lógico. Eu poderia transformar esse sujeito indeterminado num sujeito elíptico? Sim ou não? Vitão, me ajude. Tu é bom, pai. Pode, muito bem, galera. Como? Ah, professor, já dei uma resposta. 2 é demais, né? Posso, desde que eu coloque alguma informação anterior. Se eu disser, os alunos do PhD cursos da turma da noite que estão estudando para a obtenção do preenchimento de vagas nos cargos públicos souberam da abertura de concurso para a Guarda Municipal e a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Ponto. Estão estudando. Quem estão estudando? Lá no começo do texto. Então eu posso facilmente, professor, pegar um sujeito determinado e transformá-lo em desnecial, ou desculpa, em elíptico. Vai passar, quem vai passar? Ele vai passar, ela vai passar. Mas eu poderia transformar esse indeterminado em elíptico? Sim ou não? Sim, desde que eu colocasse alguma informação anterior. Vitor é um cara que já está há algum tempo estudando. Todo dia responde cerca de 200 questões. Ponto. Vai passar. Quem vai passar? Vitor, que está lá no começo do texto. Então deixou de ser indeterminado e virou o quê? Elíptico. Tá certo? Inclusive, eu tenho até a ousadia de dizer o seguinte. É muito difícil, para não dizer impossível, mas é muito difícil que em um texto caia um sujeito indeterminado dessa forma aqui. Por quê? Isso, é muito difícil. Por quê, Vitor? Porque para que eu use a terceira pessoa em um texto, eu tenho que anteriormente ou posteriormente deixar claro ao leitor quem é essa terceira pessoa. Concorda? Não é verdade? Por isso que eu normalmente não caio. Precisa-se de ajudantes. Quem precisa-se de ajudantes? Eu precisa-se, tu precisa-se, eu sei que alguém precisa, mas não sei quem. Então, nesse momento, eu tenho o sujeito indeterminado. Acredita-se em milagres. Quem é que acredita-se em milagres? Alguém acredita, eu não sei quem. Inclusive, ó, o se. Eita! Eita! Olha, Tássio. Esse se, ele pode ser o pipoco do relâmpago numa sexta-feira 13, de meia-noite, numa encruzilhada, calçado nos tamancos da gota serena. Ave Maria. Aqui não, que aqui ninguém é pobre, vocês são ricos. Tiram manga jogando queijo do reino. Joga amarelinha com iPhone 7. Tem candidato pobre, aquele povo pobre, eu tenho raiva de pobre. E ser pobre, ser rico, ser pobre, não é questão financeira, é questão intelectual. Caiu uma questão falando de si, aí o aluno vai lá e vira um balde cheio de si. Aí começa a procurar. Se, eita, peraí, o se, ele pode ser partícula expletiva, partícula de realce, pronome apassivador, índice de determinação do sujeito, pronome reflexivo, pode ser conjunção integrante, conjunção condicional, pode ser objeto direto. Não adianta. Não faça isso. Que isso é um Exu da reprovação se encostando na tua vida. Tem que ser esperto, tem que ser esperto. O se pode ter 2.000 classificações diferentes, mas se, já é um se condicional. Se a partícula se aparecer no sujeito determinado, olha, Tássio, eu bufo. Se o se aparecer no sujeito determinado, com certeza ele é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito determinado, índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver se vocês entenderam. Suponhamos que caísse um se nessa oração aqui. Esse se ele poderia ser tudo, menos o quê? Isso, porque se eu tenho sujeito, entendem? Não pode ser índice, porque só vai ser índice se o sujeito for
Indeterminado. Entendeu qual é a ideia, galego? Tem que entender. Pô, tá vermelhinho você, cara. Do sujeito? Não tem problema. Não tem problema. Isso. Uhum. Se não tiver sujeito. Tá certo? Se eu disser aqui, por exemplo, aqui não se fala em tristeza. Quem é o sujeito? Aqui não se fala em tristeza. Não tem. Quem não se fala em tristeza? Alguém, que eu não sei quem. Tá certo? Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, composto mais de um núcleo, oculto, pode ser desinicial ou elíptico. Desinicial, aquele que eu identifico através do verbo, elíptico, aquele que eu identifico através do contexto. Indeterminado é aquele que não aparece e eu não consigo dizer quem é. Tá certo? Apareceu se no sujeito indeterminado, ele é índice de indeterminação do sujeito. Tranquilo? Beleza? Legal? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Eita! Temos duas situações que geram a oração sem sujeito. Primeira situação que deixa a oração sem sujeito. Fenômenos naturais. E é bacana porque sempre que eu falo disso, me vem uma certa nostalgia. Hoje, apesar dessa não estar tão fresquinha, mas hoje está tudo muito bacana. Hoje vocês têm uma qualidade de material para estudar bem diferente, Vitor. Poltrona acolchoada, sala climatizada, recurso multimídia, videoaulas. Videoaulas. Não quer copiar? Tira uma foto. Então, tudo isso serve como recurso. Eu não vou dizer a idade para não entregar, né? Mas, assim, comecei a trabalhar muito cedo. Comentei com o pessoal, 2002. Com 12 anos de idade, 12 aninhos de idade. Ah, ele tá ligado. Era pequenininho, botava um banquinho. E naquela época não tinha isso não, Tássio. Poltrona acolchoada? Tinha não, era cadeira de madeira. E com o tempo ia subindo um preguinho assim que rasgava a calça. E era. Quadro aqui, coloridinho? Tinha não, era giz. Depois, Yuri, depois de 6 aulas de manhã, 5 à tarde, 4 à noite, meu Deus do céu. 15 aulas, você tossia, saiu uma fumaça. Cada catota era um tijolo de 8 furos que você tirava, era. O negócio era ruim. E para homem, daí, quando era mulher. Saia com a cabeça cinza. Ainda dizia, professora, só está parecendo a bruxa do 71, professora. Cabelo cinza de giz. Antigamente, hoje está muito bom. Ar-condicionado não tinha não, isso lá não. Era ventilador de teto. Era o peteco-teco, era aquele peteco-teco. E o aluno não estudava física. Poxa. Falando assim, oxe, meu irmão, eu vou ficar aqui embaixo não, eu vou ficar do lado. Se ele estudasse física, ele iria saber que o lugar mais seguro é embaixo, porque o ventilador está rodando. Ele não vai cair para baixo, ele vai para algum lugar, sabe? E eu sempre fiz essa pergunta e a resposta não muda. De 2002 para 2018 são 16 anos, né? 16 anos. Chove em Maceió. Quem é o sujeito? Os cabas lá atrás já dizem, o galego já tá. A chuva. Na verdade, chover é um fenômeno natural, então não tem sujeito. Aí eu fazia isso, olha, Tássio. Faz frio na sala, quem é o sujeito? O aluno dizia, inexistente. Aí eu disse, que arretado, acertou, miserável. Por quê? Porque está calor, professor, não está frio. Né? Na verdade, não tem, são fenômenos naturais. Fenômenos naturais deixam a oração sem sujeito. Cuidado com a outra figura de linguagem chamada... Vou botar aqui o quadrinho. O que é que vai vir para o quadro hoje?
vou dizer não, quem é não? Não, não é ninguém não. É da outra sala. Não é você não, é você não. Cuidado apenas com uma figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação, que é quando eu atribuo uma característica animada a um ser inanimado. Garota, eu vou para a Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça meu corpo, meu coração canta feliz. Vento tem boca para beijar, onda tem língua para lamber, sol abraça, coração canta. Não, tudo isso é personificação. Ô professor, mas eu não escuto essas coisas não. Mulher, liguei tanto pra tu, o telefone chamou, cansou de chamar e tu não atende, o telefone chama, cansa, não. No outono, as árvores ficam nuas, a árvore fica nua, não, quem fica nua é a pessoa, na hora que vai tomar banho, por exemplo. Calma, jovem. Quer ver? Vou usar um exemplo bacana de personificação. Época de namoro, eu sei que os exemplos, deixa eu deixar claro aqui, são fictícios. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Época de namoro é arretado. Época de namoro é diferente de época de casado. É não, professor, eu sou casado há 16 anos e é a mesma coisa, desde que a gente namorava. Chega no sábado, época de namoro. Agora sim, às vezes tem um marido que é um cara que é delicado, ajuda, leva as coisas. Época de namoro, chega num sábado, o cara lá todo malhadão, treinando pra polícia, faz amor, vamos dar uma passeada na praia, vamos comer uma tapioca, uma acarajé, aspora, tudo saradex, o cara aqui, mãos dadas, vai de mão dada com a gata, mãos dadas, abraçado, tem gente que anda abraçado, que eu não sei. Como é que uma pessoa anda com a outra abraçada? É medo da outra fugir, eu acho que anda com a outra... Né? A menina chega, teve aula aqui, ó, dia todinho do sábado, com a fome, a barriga... Mas no namoro tem vergonha. Tem vergonha, eu falo isso porque eu já namorei a menina que depois ela disse. Olha, quando eu saía de casa contigo, quando eu ia passear, eu comia em casa antes, para não comer muito na rua. A menina com uma fome danada, aí o cara disse, peça o que você quiser. A menina fazia, quero nada não. E a barriga... A barriga, nem que tem hora que a barriga... Peça o que você quiser, senão eu fico com raiva. Ah, meu rapaz. Peça. Ah, mas tá certo, moça. Me dê uma tapioca de coco com queijo, charque, carne do sol, cheddar, catupiry, frango, camarão, danone, queijo do reino, pipoca e leite moça. Faz uma tapioca R$39. O cara paga com todo o gosto do mundo. Época de namoro, o cara atravessa a rua correndo, vai comprar um milkshake do outro lado pra menina. A menina dá 4 mordidas, deixa pra lá, o cara não fica nem com raiva. A menina toda dengosa, toda faceira, a menina chega na sedução, faz amor. Diga, bebê. E aquilo ali no céu? O cara mala, ele comprou o livro, a Arte da Pepeca Ninja. Está no capítulo 2, ele já sabe. O que é aquilo ali no céu? O cara faz aquela, é a lua.
que nos convida ao pecado. Lua convida ninguém ao pecado? Não.